E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a continuação da parte 2, do capítulo 1. Então, já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história continua, na perspectiva de Ainz. Ainz-sama, posso ter permissão para falar? Ainz ficou um pouco assustado, porque a pergunta veio de um canto inesperado do cômodo, mas ele se virou, calmamente, para encarar Decremente. Ainz falou, o que seria? Algum problema? Decremente falou, eu estava pensando como você se sentiria em levar algumas de nós, empregadas, para servir como suas assistentes, durante sua viagem ao reino do Adv. Tradicionalmente, aqueles que estão no poder, sempre levariam seguidores, para lidar com diversas tarefas. Eu sinto que o reino do Arf poderia pensar em você como indigno, se você não levar empregadas com você, Ainz-sama. Ainz falou, entendo, faz bastante sentido. Quando espiava Jirkniv, ele notou que o homem saía escoltado por várias carruagens, e algumas delas continham senhoritas bem vestidas. Eles devem ser as pessoas que esperavam por ele. Se ele tivesse ficado em Nazarick, naquela época, Ainz teria observado ele com mais cuidado, mas lamentavelmente, ele não o fez, o que era uma pena. Não, o fato foi que Jirkniv percorrerá um longo caminho para visitar Ainz, e Ainz fora terrivelmente grosseiro com Jirkniv por não insistir para que ele passasse a noite. Com certeza, o homem recusara com firmeza todas as ofertas de hospedagem que Ainz fizera, mas talvez a coisa certa a fazer fosse fazê-lo mudar de ideia. Talvez, se tivessem estabelecido boas relações na época, talvez a questão da vassalagem não tivesse aparecido na arena. Ops, estou viajando novamente. Decremente tem razão, mas Ainz considerou os dados dela. As 41 empregadas regulares podem parecer diferentes, mas seus equipamentos e estatísticas são idênticos. As espécies heteromórficas, conhecidas como homúnculos, não eram particularmente notáveis, e eram muito fracas, sendo apenas de nível 1, embora ainda fossem superiores aos seres humanos de nível 1 em termos de estatísticas, mas se uma luta entrasse na equação, uma homúnculo só teria 60% de chance de vitória. Os uniformes de empregada que elas usavam forneciam-lhes uma medida de força defensiva, mas isso estava apenas no nível de um item classe alta. Eles podem parecer incrivelmente resistentes aos habitantes deste mundo, mas eles não eram nada mais do que pedaços de papel para um jogador de Yggdrasil. Francamente falando, não havia como ele pudesse levá-las para o reino do Arf, já que ele não sabia quase nada sobre o local. Havia uma chance de um jogador estar esperando, com suas forças posicionadas e prontas para a batalha. Ainz falou, ainda assim, infelizmente, não posso fazer isso. Se for o caso de usarmos seguidores, Shaltiar pode trazer suas Vampire Brides conosco. Shaltiar falou, não há necessidade de perguntar, Arinso. Todos em Nazarick servem você tem apenas que nos ordenar. Ainz falou, certo, Decremente, sua proposta é muito razoável. No entanto, ele contém um problema. Por serem fracas, eu ficaria desconfortável com a sua segurança em uma viagem para terras desconhecidas. Decremente falou, estamos todas preparadas para enfrentar qualquer forma de perigo. Ainz levantou a mão para acalmar Decremente. Ainz falou, estou satisfeito com a lealdade que todas vocês demonstram. Portanto, uma vez que eu tiver certeza que o reino do Arf está seguro, enviarei você, usando o teletransporte. Até lá, o que você acha de deixar este assunto para as Vampire Brides? A boca de Decremente se moveu várias vezes, mas nenhuma palavra saiu. Eventualmente, ela inclinou a cabeça. Ainz esperava que ela não estivesse concordando, apenas porque ele havia ordenado que ela o fizesse, mas esse provavelmente não era o caso. Já que ele não tinha mais nada para persuadi-la, e ele não mudaria de ideia, não importasse o que ela dissesse, Ainz desviou os olhos de Decremente. Ressuscitar NPC de nível 1 era barato, mas esse não era o problema aqui. Ninguém levaria os filhos de seus amigos para um lugar perigoso. Ainz falou, então, Shaltiar, traga, vejamos, 6 Vampire Brides. Em seguida, adicione mais 30 cavaleiros nesse amonte. 5 deles serão ranzos, que foram conjurados recentemente. Não havia um significado particular por trás do número 30. Era simplesmente o que ele achava que esse número seria o suficiente. Talvez fosse porque esta era a quantidade de jogadores permitidos em um grupo de ataque. Ainz falou, entrarei em contato com Coquiotos enquanto espero que todos sejam reunidos. Certo, provavelmente terminarei primeiro.
Quando todos estiverem reunidos, vocês duas viajarão para a aldeia Lizardman, através do gate de Shaltiar. Depois disso, iremos para o norte, e descobrir onde fica o reino do Arif. O que me dizem? Shaltiar falou. Entendido, Arinso. Aura falou. Sim, vamos fazer isso. As duas guardiãs responderam afirmativamente. Elas não sugeriram uma ideia melhor que a Ins esperava. Já que as duas dificilmente sairiam do papel de mulheres submissas, o fato de terem dito exatamente isso em resposta à sua sugestão fez a Ins se sentir um pouco desconfortável. Isso porque a Ins não tinha muita confiança em sua própria ideia. A Ins falou. Então, vocês têm alguma sugestão sobre quem os outros seguidores deveriam ser? Aura falou. Minhas feras mágicas. Shaltiar falou. Meus undeads. As duas falaram ao mesmo tempo, e então, se encararam. Assim que ele pensou que elas começariam a discutir, Shaltiar desviou o olhar primeiro. Shaltiar falou. Faça as honras, Arinso. Aura falou. O quê? Você está doente, ou algo assim? Shaltiar falou. É apenas porque fui ordenada a obedecê-la, Arinso. Aura falou. Essa sensação é muito esquisita. A sobrancelha de Shaltiar se contraiu, mas ela não disse nada. Aura falou. Nesse caso, que tal ter 25 de seus undeads montando em minhas feras mágicas? Eu não me importo. Shaltiar olhou para a Ins. Mas isso seria mais do que o número que você mencionou, a Ins-sama. Estaria tudo bem, Arinso. A Ins falou. Está bem. Aura falou. Nós vamos fazer isso, então. Já que as duas pareciam ter chegado a um consenso, a Ins continuou falando. Então, vamos começar a trabalhar em nossos afazeres. Vocês têm 2 horas para que selecionem seu pessoal. Tenham em mente que vocês podem não ser capazes de retornar por um tempo depois que partirmos, e não pensem que vocês poderão se teletransportar de volta para Nazarick com magia de teletransporte. Aura, você precisa ser particularmente cuidadosa, já que não é uma undead. Se isso é tudo, hora de nos separarmos. Eu tenho muitas coisas para discutir com o ator de Pandora. Ao mesmo tempo, ele fez uma anotação mental para informar a Albedo, usando uma mensagem. A história é cortada. Retorna na perspectiva de Aura. Shaltiar falou. Finalmente chegou a hora, Arinso. Depois que ela estava suficientemente longe do quarto do Ser Supremo, onde sua voz não alcançaria, Shaltiar cerrou os punhos e gritou de alegria. Já faz tanto tempo. Mas, finalmente, posso compensar meu fracasso passado e deixar todos saberem que Shaltiar Bloodfallen pode ser útil para todos, Arinso. Shaltiar olhou ao longe. Aura estava bastante consciente dos sentimentos que a voz de Shaltiar continha, o que era incomum para ela. Embora Shaltiar já tivesse sido punida por seus erros, e a Ins-sama lhe tivesse dito, pessoalmente, que ela não tinha culpa por nada, Shaltiar ainda queria apagar os erros que havia cometido. Como uma colega guardiã de andar, Aura podia entender muito bem seus sentimentos. Ainda assim, ela estava um pouco inquieta. Shaltiar falou. Já faz muito tempo. Todo o trabalho que recebi até agora foi tão fácil que qualquer um poderia fazê-lo, Arinso. No entanto. Aura falou. Eu sinto que o trabalho que a Ins-sama lhe deu foi muito importante, Shaltiar. Shaltiar falou. Bem, é como você diz, até certo ponto, Arinso. Ainda assim, aquele trabalho era realmente importante. Aura falou. Proteger Nazarick é muito importante, não? Afinal, ser a primeira linha de defesa contra qualquer invasor é uma tarefa que se daria a guardiões confiáveis, certo? Shaltiar não podia negar isso. Então, ela nervosamente pressionou as pontas dos dedos e as separou novamente. Shaltiar falou. A Ins-sama realmente pensa assim, Arinso. Aura falou. Provavelmente. A Ins-sama disse que você é muito forte, Shaltiar. Shaltiar sorriu amplamente. Essa resposta deixou Aura suspirar de alívio. Se ela tivesse deixado Shaltiar continuar assim, certamente ela teria tido muito trabalho por nada, e isso só incomodaria a Ins-sama. Se isso acontecesse, ela não tinha ideia de como iria se desculpar com ele por isso. Além disso, ela sentia pena de Shaltiar. Shaltiar falou. Mas quando eu estava na cidade humana, Demiurgos me deixou de fora. Ele deve ter sentido que eu era inútil, Arinso. Se isso era o que Demiurgos, a maior mente de Nazarick, pensava sobre mim, então os outros, especialmente a Ins-sama, cuja sabedoria supera a de Demiurgos, sentem o mesmo. Aura falou. Você não pode dizer isso. Talvez seja porque a Ins-sama é mais inteligente do que Demiurgos, que se sentiu assim em relação a você. Naquele momento, Shaltiar gemeu de prazer, soltando como esperado de a Ins-sama.
Aura suspirou. Aura estava começando a ficar um pouco cansada. No entanto, ela tinha a sensação de que ser direta com a Chautiar não funcionaria. Então, talvez o método indireto seria mais eficaz. Chautiar falou. Ainda assim, isso significa que os outros se sentem da mesma maneira que Demiurgos, Arinso. Aura falou. Eu não posso negar isso. Ou melhor, esse era, definitivamente o caso. Aura falou, antes que Chautiar, de olhos arregalados, pudesse continuar. Aura falou. A Insama queria testar sua flexibilidade, expondo você a várias situações, então, acho que enfrentar dificuldades não é uma coisa ruim. Até lá, se você fizer anotações e aprender com seu arredor, você poderá impressionar a Insama e os outros. Chautiar falou. Então, eu deveria estudar antes disso, Arinso. Aura falou. Isso mesmo. Pense bem, você está viajando com a melhor pessoa de Nazarick, certo? Isso não significa que você pode aprender algo com a Insama. Chautiar falou. Entendo, mas o que devo fazer, Arinso? Aura falou. Chautiar, é aí que o aprendizado começa. Chautiar falou. Isso mesmo. Sem palavras, Aura havia simplesmente devolvido a pergunta a ela. Tudo deve ficar bem assim, certo? Um lampejo de mal-estar passou pelo coração de Aura. Ainda assim, a bola estava nas mãos de Chautiar agora, e não havia mais nada que ela pudesse fazer. Ela vai se comportar. Aura ofereceu uma oração a Bukubuku Tiagama, a ser suprema, que também era sua deusa. Bukubuku Tiagama-sama, por favor, cuide de Chautiar, que foi feita pelo seu irmãozinho, Perorontino-sama. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.